Vamos lá, moçada? Iniciando a nossa aula de hoje, tá bom? Vamos trabalhar hoje com lançamento oblíquo, tá bom? Muita atenção, porque o lançamento oblíquo nada mais é do que uma composição de dois movimentos. Não te esquece disso. O lançamento oblíquo é uma composição, ou seja, é uma junção de dois movimentos. E esses dois movimentos são sempre independentes, porém simultâneos. Entende isso que eu estou te falando? Independente, um movimento não depende do outro. Simultâneos ocorrem ao mesmo tempo. Professor, como assim? Preste atenção. Vamos imaginar uma bola, tá legal? Parada no solo. Eu vou lá e chuto a bola. Atitude simples, né? Eu vou e chuto a bola. Ao chutar a bola, o que acontece? Presta bem atenção. Quando eu chuto a bola, ela vai se movimentar somente na horizontal? Não, né? Ela vai se movimentar somente na vertical? Também não. Se você reparar, a bola ela vai subir, ela vai descer, ao mesmo tempo em que ela vai para frente. Então, basicamente, a bola ela tem dois movimentos. Um movimento na vertical, que nós já estudamos, lançamento vertical, queda livre, e um movimento na horizontal, que também já estudamos. O que vamos fazer agora é unir esses movimentos. Então, veja, se eu chuto a bola, muito provavelmente a trajetória que esta bola vai ter, nós chamamos de arco de parábola, uma parábola, basicamente. Repara que nessa parábola a bola subiu, a bola desceu, ao mesmo tempo em que ela foi para frente. Dois movimentos independentes, porém simultâneos. Fica ligado nisso. Bacana, professor? E aí? E aí que eu vou fazer o seguinte, como eu quero estudar esses movimentos, eu vou tentar estudá-los de maneira separada. O que vamos fazer? Eu vou traçar aqui um eixo cartesiano para poder separar esses movimentos. Já estudamos isso também. Deixa eu colocar aqui com uma outra cor diferente. Olha lá. Na vertical, vamos chamar de eixo Y. E na horizontal, vamos chamar de eixo X. Percebeu? Repara, eu quero que você note que esta bola ela foi chutada formando um certo ângulo com a horizontal. Esse ângulo nós chamamos de ângulo de tiro. Ângulo de tiro é o nome dado a ele. É o ângulo com que eu chuto a bola, com que eu disparo um projétil. Tudo bem? Entendido até aqui? Se você reparar, essa velocidade, que é uma grandeza vetorial, eu não vou estudar vetores hoje, a aula não é de vetores, mas só para você lembrar que é uma grandeza vetorial, essa velocidade ela está na diagonal. No vetor nós chamamos de direção oblíqua. Então ela é oblíqua, ou seja, ela não é nem somente horizontal e nem somente vertical. Ela é uma resultante dos dois movimentos. Eu quero que você perceba que eu posso pegar esta velocidade inicial e decompor, separar em dois eixos. Jogo um pedaço dela para a horizontal e a esse pedaço eu vou chamar de VOX, velocidade inicial no eixo X. E eu jogo um pedaço dela para a vertical. E aqui eu vou chamar de VOY. Entenda o que foi que eu fiz. O que eu fiz foi uma decomposição de vetor. Eu peguei o vetor velocidade e decompus. O que significa decompor? Decompor é separar. Compor é unir, decompor, separar. Entendeu a ideia? Entendeu a ideia? Eu decompus a velocidade. Uma parte dela para o eixo X, uma parte dela para o eixo Y. Mas você lembra o seguinte, eu falei para você em aulas anteriores, que qual é a função da velocidade? O que a velocidade faz? A velocidade ela mede, atenção, a velocidade ela mede a rapidez com que eu percorro espaços. Isso quer dizer que se eu tenho velocidade é porque espaços serão percorridos. Espaços serão percorridos. O móvel vai se movimentar. Veja, eu tenho duas velocidades, então eu tenho dois espaços percorridos. Essa bola, ela vai subir, atingir a altura máxima e depois vai descer. Deixa eu só
apagar aqui um pouquinho, colocar o X um pouquinho mais para trás. Pronto, está aqui. Eu tenho dois espaços a percorrer. Eu tenho um espaço na horizontal, e esse espaço na horizontal vamos chamar de alcance. Vamos representar o alcance pela letra A maiúsculo. E eu tenho um espaço na vertical, que nós vamos chamar de altura. E a altura vamos representar pela letra Hzinho, tá bom? Altura, letra Hzinho. Pronto, professor. Então, professor, quer dizer que eu tenho dois espaços? Isso. Ele vai percorrer dois espaços, já que ele tem duas velocidades. Esse movimento, ele é composto de duas velocidades. Uma velocidade na horizontal e uma velocidade na vertical. Tudo tranquilo? Beleza? Legal. Vamos continuar, que ainda tem um estudo aqui. Bom, legal. Eu posso fazer o seguinte, presta atenção. Vamos primeiro analisar o que está acontecendo com essas velocidades. Eu vou pegar esse desenho e vou passar para cá para baixo. Eu vou pegar o desenho, olha só, deixa eu colocar aqui de vermelhinho, vai. Eu vou pegar esse desenho aqui e vou passar para cá para baixo. Eu não sei se você conseguiu já perceber, mas formou-se um triângulo. Eu vou reproduzir o triângulo. Na horizontal eu tenho um vetor, que eu chamei de VOX. Tudo bem? Na vertical e apontando para cima eu tenho um outro vetor, que eu chamei de VOY. Vou colocar ele bem aqui, ó. VOY. Tudo bem? E gerando uma resultante, ou seja, ligando os dois na soma vetorial, eu teria justamente o meu vetor inicial, que seria o VO. Tá legal? A velocidade inicial, VO, com o VOX formou um ângulo, tá vendo? Ângulo θ. Vamos colocar ele? Vamos lá? Vou colocar esse ângulo bem aqui, ó. Pronto. O que eu fiz foi reproduzir esse desenho aqui. Para quê, professor? Para que você perceba que formou-se um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, nós sabemos que a reta que está oposta ao maior ângulo é a hipotenusa. Os outros são catetos. Lembra disso? Cateto, cateto, hipotenusa. Tudo bem? Cateto, cateto, hipotenusa. Cateto adjacente, cateto oposto, hipotenusa. Lá da tua trigonometria, você lembra que o seno de θ é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto a ele? VY. Sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? V0. Portanto, eu posso pegar o V0 que está dividindo e passar para cá o quê? Multiplicando. Então, eu posso dizer o seguinte, que o VOY, ou V0Y, tanto faz. Vamos convencionar VOY, tá bom? VO, vamos chamar de VO. Se alguém chamar de V0, não tem problema, é a mesma coisa. Então, VOY é igual a VO vezes o seno de θ. Então, eu já sei como é que eu vou calcular o VOY. Ou seja, a velocidade no eixo Y é o VO seno θ. Eu vou aplicar a mesma coisa, só que para o outro cateto. No caso, cosseno. Quem seria o cosseno de θ? O cosseno de θ é o cateto adjacente, VOX, sobre a hipotenusa, VO. Está dividindo, passa multiplicando. VOY é igual a VO cosseno θ. Caraca, professor, toda vez eu vou ter que fazer isso? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Você pode usar um macetezinho para ir mais rápido. Você pode perceber o seguinte, olha aqui, ó, olha para cá, para não ter que fazer tudo isso, faz um macete. A velocidade que está colada no ângulo, no caso é o VOX, né? VOX está colado no ângulo. Colado no ângulo é o cosseno. Colado no ângulo, cosseno. Sem o ângulo, olha aqui, ó, não tem um ângulo aqui, tá vendo? Não tem um ângulo. Sem o ângulo é o seno. Então, VOY está sem o ângulo, então é seno de θ. VOX está colado no ângulo é
cosseno. Então, seno e cosseno e cosseno. Acabou o papo, simples assim, muito fácil. Tá? Aí não precisa fazer toda essa conta aqui. Tudo bem? Bacana. E aí, professor, quero mais, quero mais. O que tem mais aí? Vamos pensar, vamos pensar. Eu percebo aqui que esse corpo, esse móvel, ele vai subir. Se ele vai subir, ele vai gastar um tempo de subida. Mas tudo que sobe, desce. Então ele vai gastar um certo tempo de descida. Quem é maior? Tempo de subida ou tempo de descida? Se você respondeu que eles são iguais, você acertou. O tempo de subida é exatamente igual ao tempo de descida. Tá? O tempo de subida é exatamente igual ao tempo de descida. É o mesmo tempo. O tempo que ele gasta para subir é o mesmo tempo que ele vai gastar para descer. Tá certinho? Tá tranquilo? Bacana, bacana. E aí, professor, o que mais? Cuidado, cuidado. Quando esse corpo, como ele tem dois movimentos, duas velocidades, vamos pensar o seguinte. Depois que eu chutei o corpo, depois que ele saiu, tá, do meu pé, vai ter alguma força atuando sobre ele? Vai. Que força vai estar atuando sobre esse corpo quando ele sair do meu pé? A única força que atua sobre ele é vertical e apontando para baixo, que nós chamamos de força peso. E é isso mesmo. Como é que se calcula força-peso? Você lembra? Massa vezes a gravidade. Peso é uma força e nós já estudamos isso. Qual é a função de uma força? O que a força faz? Depende. Ela tem dois efeitos. Ou ela provoca uma deformação no corpo, aí o efeito estático dela, né? Ou ela tem, nesse caso, o efeito dinâmico. Ela gera mudança de velocidade. Perceba que a mudança de velocidade é só na direção da força. Eu não falei sentido. Eu não disse sentido, eu disse direção. Se a força é vertical, então a mudança na velocidade é só na vertical. A força gera mudança na velocidade. Atenção, força gera mudança na velocidade. Se a força é na vertical, a mudança da velocidade também é na vertical. Mas professor, tem duas velocidades. Exatamente. Exatamente. Uma velocidade vai mudar, a outra não vai. A outra velocidade, a que não está na direção da força, essa não muda. Então quem é que não muda, professor? O VOX. A velocidade no eixo X não vai mudar. Eu vou provar isso para você. No eixo X. Esquece o eixo Y. Desconcentra só no eixo X. No eixo X não tem força atuando, concorda? Se não tem força atuando, então eu posso escrever o seguinte, olha, presta atenção, presta atenção. Força resultante no eixo X é igual a zero. Se a força resultante é zero, então a aceleração é igual a zero. Peraí, professor, mas se a força resultante é zero e a aceleração é zero, eu poderia dizer então que no eixo X, o que eu vou ter então, no fundo, é um caso de MRU? Sim. E o que quer dizer MRU? Você lembra? MRU quer dizer velocidade. Velocidade é constante. Quer dizer que a velocidade é constante. Velocidade constante quer dizer que ela não vai mudar nem de direção, nem sentido, nem de módulo, na horizontal. Vale a equação, então, do MRU. Qual é a equação do MRU? Velocidade, ΔS sobre ΔT. Porém, vamos adaptar para esse movimento? Vamos adaptar para esse movimento? Vamos lá? Quem seria a velocidade no eixo X? Quem seria a velocidade no eixo X? É o VOX. Então, VOX igual, atenção, quem é o espaço que ele percorre na horizontal? O alcance. Alcance, letra A. Dividido, agora atenção para isso. Quem é o tempo que ele vai gastar, ou quanto é o tempo que ele vai gastar
para percorrer esse alcance? Não é o tempo que ele sobe mais o tempo que ele desce? Sim ou não? Seria o tempo no ar? Vamos colocar aqui, ó, tempo no ar. E o que seria o tempo no ar? Seria o tempo de subida mais o tempo de descida. Peraí, professor, peraí. Se o tempo no ar é o tempo de subida mais o tempo de descida, e eles são iguais, eu poderia dizer então que esse tempo é 2 vezes o tempo de subida? Poderia. Eu ainda te digo mais. Eu ainda poderia dizer que esse tempo ele é 2 vezes o tempo de descida. Claro. Porque se o tempo de subida é igual ao tempo de descida, então tanto faz. Eu posso dizer que esse tempo no ar, é 2 vezes o tempo de subida ou 2 vezes o tempo de descida. Tanto faz. Bora colocar isso aqui? Como eles são iguais, então eu posso dizer, olha só, que o tempo no ar é 2 vezes o tempo de subida ou o tempo no ar é 2 vezes o tempo de descida. É a mesma coisa. O tempo de subida é o tempo de descida, tanto faz. Isso vai depender da questão. Entendeste? Normalmente, como o corpo sai do solo, é muito óbvio que você tem que calcular o tempo de subida, né? É bem tranquilo você imaginar isso, tá bom? Mas isso é no eixo X. Tá, professor, e aí? E aí que ainda existe o eixo Y. Então vamos calcular. No eixo Y. Lembrando que o VOX está aqui, ó. VO cosseno θ. Pega isso e substitui, tá? Eu não te aconselho a substituir, não. Eu te aconselho a calcular separado. Eu acho que fica melhor a conta. Mas aí fica a teu critério, tá bom? Quem seria no eixo Y? Atenção, no eixo Y tem um detalhe. No eixo Y eu tenho uma força. A força resultante não é igual a zero. A força resultante no eixo Y é igual ao peso. Porque eu tenho peso, eu tenho força. Como é que se calcula a força resultante? Segundo a lei de Newton. Massa vezes a aceleração igual ao peso, massa vezes a gravidade. Tudo bem? Aqui eu posso cortar, ó. Corto as massas. O que sobrou para mim? Presta atenção. A igual a G. Professor, isso é importante? Vixe Maria, demais. Se eu digo que A é igual a G, isso implica dizer que eu tenho um caso de movimento retilíneo uniformemente variado. Então, basicamente, eu vou usar todas as equações do movimento variado. Quais são as equações do movimento variado? Você lembra? V igual a V0 mais, nesse caso, GT, né? Vou logo trocar o A pelo G. O A igual a G. Então, ΔH, ou H simplesmente, que seria ΔS, né? Eu troco o S pelo H. É igual a VOT mais G T quadrado sobre 2, ou ainda V quadrado igual a VO quadrado mais 2 vezes ΔH vezes G. Aqui eu só quero acrescentar uma coisa. Aonde tem V, eu coloco Yzinho. É só para dizer que é no eixo Y. Não é a velocidade inicial, não é a velocidade final em si. É só no eixo Y. Deu para sacar a ideia? Olha para cá, preste atenção. Outra coisa que eu quero que você perceba então aqui nesse meu desenho. Aqui no meu desenho eu quero que você tome cuidado com uma coisa. Acabei de falar para você que no eixo X não tem força resultante. Portanto, é o MRU. Portanto, a velocidade é constante. Portanto, em todo lugar, a velocidade no eixo X vai se manter a mesma.
Em todo lugar no eixo X, a velocidade vai se manter a mesma. Mas atenção, no eixo Y não. Eu ainda vou te dizer que aqui eu vou acrescentar um mais, olha, estou colocando com uma cor diferente. É só para você lembrar que eu posso ter a gravidade positiva ou negativa. Positiva quando o corpo desce, movimento acelerado. Negativa quando o corpo sobe, movimento retardado. Atenção, porque no ponto mais alto, a velocidade no eixo Y é sempre igual a zero. Eu não estou te dizendo, em momento algum, eu estou falando que o corpo não tem velocidade no ponto mais alto. Ele tem. Ela é mínima, não é zero. Quanto vale a velocidade no ponto mais alto? Vale VOX. Tá bom? Ou seja, basicamente, professor, isso aqui é um estudo que a gente já fez. Movimento uniforme e movimento variado. A única coisa que eu fiz agora foi unir os movimentos. Eu tenho tanto movimento uniforme quanto variados juntinhos. Foi a única coisa que eu fiz. Tudo bem? Tá tranquilo? Bacana! Isso é lançamento oblíquo. Nem é difícil, né? O que eu tenho que lembrar? Resumindo, eu tenho que lembrar que no lançamento oblíquo eu tenho dois movimentos independentes, mas simultâneos. Independentes, um não depende do outro. Simultâneos, ocorrem ao mesmo tempo. Eu tenho que lembrar que nesse movimento, como eu tenho dois movimentos, eu tenho um movimento na horizontal, no eixo X, e esse movimento ele é retilíneo e uniforme, velocidade constante. E tem um movimento no eixo Y, na vertical, e esse movimento é retilíneo, uniformemente variável. Eu posso usar as mesmas equações que nós já havíamos estudado anteriormente. Só tenho que tomar cuidado aqui com o valor de VOY e VOX. Aqui está errado, só ajeitar, olha, agora que eu fui ver. Aqui é o VOX, tá bom? Vamos só consertar isso aqui, não há problema, tá bom? Aqui é o VOX e aqui é o VOY. Agora tá certo, eu tinha colocado certinho aqui o X, coloquei Y embaixo. Patetice! Não tem problema não, já consertei. Tudo bem? Certinho? Muito fácil. Ó, vamos fazer uma bateria de exercícios? Tá aí no teu material. Pega esse material sensacional que eu preparei para você, faz o exercício, fica à vontade. Beijo. Eu vou sair da frente, você bate um print. Vai lá. Beijo!